Monumentos ao Imigrante, Memória da Imigração Portuguesa no Canadá. Espalhados por todo o território nacional, do Minho às Ilhas Atlânticas, os monumentos dedicados aos imigrantes constituem marcas físicas de um dos fenómenos mais estruturantes da história contemporânea de Portugal, a imigração. Ao longo de décadas, milhões de portugueses partiram em busca de melhores condições de vida, deixando para trás famílias, terras e afetos. Esta realidade encontrou expressão simbólica em dezenas de monumentos que hoje funcionam como marcos de identidade, memória e reconhecimento coletivo. O livro recentemente editado, Monumentos ao Imigrante, uma homenagem à história da imigração portuguesa, apresenta um levantamento tendencialmente exaustivo dessas estruturas, assumindo-se como uma homenagem à diáspora e à sua importância histórica, social e cultural. Mais do que um inventário, oferece uma leitura interpretativa da linguagem simbólica que atravessa estes monumentos, traduzindo a experiência migratória nas suas múltiplas dimensões. Entre os elementos mais recorrentes destacam-se a mala de cartão, símbolo maior da imigração dos anos 60 da partida incerta, a esfera armilar e o globo terrestre, evocando a dimensão global da diáspora portuguesa e as figuras humanas, frequentemente representadas em contexto familiar, sugerindo separação, sacrifício e esperança. As inscrições evocativas, onde surgem palavras como saudade, partida e mundo, reforçam essa dimensão emocional e coletiva. Em muitos casos, estes monumentos tornam-se autênticos espaços de memória, onde o passado é constantemente reativado e transmitido às gerações futuras. Entre os vários destinos da diáspora portuguesa, o Canadá ocupa um lugar de particular destaque, refletido em diversos monumentos espalhados pelo território nacional. Em localidades como Lubão, Fráguas, Alcaidão da Serra, Mortosa ou Ferrel, surgem referências explícitas ao Canadá, seja através da inscrição de destinos migratórios, da representação de bandeiras ou da evocação direta das comunidades estabelecidas na América do Norte. Nos Açores, em particular em Água de Pau e na Ribeira Grande, essa ligação é ainda mais evidente, com monumentos que refletem a forte relação com comunidades imigrantes em cidades como Montreal, muitas vezes envolvidos na sua própria promoção ou financiamento. A importância do Canadá na história da imigração portuguesa ganha expressão a partir de 1953, com a chegada do navio Saturnia ao porto de Halifax, marco do início da imigração oficial para o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Este momento assinala a abertura de um novo ciclo migratório, impulsionado por acordos bilaterais e pela necessidade de mão de obra no Canadá do pós-guerra. Entre as décadas de 1950 e 1970, dezenas de milhares de portugueses, muitos oriundos dos Açores, mas também do continente, fixaram-se sobretudo nas regiões de Ontário e Quebec, com destaque para cidades como Toronto e Montreal. Inseridos inicialmente em setores como a construção civil, a indústria transformadora e os serviços, estes imigrantes enfrentaram condições exigentes, marcadas por barreiras linguísticas, adaptação cultural e contextos laborais frequentemente duros. Ainda assim, desenvolveram redes de solidariedade e apoio mútuo, criando associações, clubes, igrejas e escolas comunitárias que funcionaram como pilares fundamentais da sua integração. Com o passar das décadas, a comunidade luso-canadiana consolidou a sua presença, evoluindo de uma imigração predominantemente operária para uma realidade social mais diversificada e qualificada. As gerações seguintes, já nascidas ou formadas no Canadá, alcançaram níveis mais elevados de educação e passaram a marcar presença em áreas como a política, os negócios, a cultura e os média. Paralelamente, mantiveram uma forte ligação a Portugal, visível na preservação da língua, das tradições e na participação ativa em iniciativas culturais e institucionais. Hoje, a comunidade portuguesa no Canadá afirma-se como uma das mais relevantes da diáspora, não apenas pelo seu peso demográfico, mas também pelo seu contributo para o reforço das relações bilaterais e para a projeção internacional da identidade portuguesa. Os monumentos ao imigrante traduzem, assim, uma ideia fundamental: Portugal não se esgota nas suas fronteiras geográficas. A nação prolonga-se na diáspora, nos milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo. Neste contexto, a comunidade luso-canadiana assume um papel particularmente relevante, não apenas na preservação da língua e cultura portuguesas, mas também na projeção internacional de Portugal e no fortalecimento das ligações económicas, sociais e institucionais entre os dois países. O livro Monumentos ao Imigrante constitui, ele próprio, um genuíno monumento de memória.
Ao documentar de forma sistemática estas estruturas, preserva histórias individuais e coletivas que poderiam perder-se no tempo, reforçando a ligação entre Portugal e a sua diáspora. Mais do que registar, dignifica. Em síntese, os monumentos ao imigrante são testemunhos duradouros de uma história feita de partidas, sacrifícios e conquistas. No caso particular do Canadá, essa ligação assume especial relevância, refletindo uma das comunidades mais bem-sucedidas da diáspora portuguesa. Ao dar visibilidade a estas estruturas, o livro contribui decisivamente para que a história da imigração portuguesa permaneça viva, na pedra, na memória e na identidade coletiva de um povo que sempre soube partir sem nunca deixar de pertencer. Daniel Bastos. Rádio Os Latinos 33